Bom dia, bem-vindo a todos. Eu sou Giorgio Giorgi, professor do curso de design da FAUSP, juntamente com Aguinaldo, no extremo oposto aqui da tela, coordenamos há 3 meses esse curso de design. Nós vamos conversar informalmente sobre alguns aspectos do curso, mas antes disso, com um enorme prazer, nós recebemos a diretora da FAU, professora Ana Lana, que quer dar as boas-vindas a todos. Ana Lana, por favor. Bom dia, quase boa tarde, Jorge, Aguinaldo, meus queridos colegas, todos vocês que nos escutam. Eu estava conversando numa sala similar a essa, com os interessados no curso de Arquitetura e Urbanismo, e é com um enorme prazer que eu posso estar aqui com vocês, compartilhando algumas questões relacionadas ao curso de Design. A primeira questão é que o curso de Design, apesar de um curso mais recente, que o curso de Arquitetura e Urbanismo na nossa faculdade, ele não é um curso menos importante, ele é um curso que nasceu de um espírito de renovação e de compromisso da nossa faculdade em estabelecer e ampliar diálogos com a sociedade em múltiplos aspectos da nossa formação. Eu acho que ele cumpre, né, esses desafios de uma maneira espetacular. Ele está enfrentando agora, de uma maneira muito positiva e propositiva, eu entendo, uma renovação da sua grade curricular. Ele tem professores jovens, comprometidos, enfim, dinâmicos, que têm colocado, tanto para o curso de design, quanto para nós, na faculdade como um todo, desafios novos e insuspeitos. Então, realmente é um privilégio para a faculdade poder hoje ter um curso de design que funciona, como vocês sabem, no período noturno, em diálogos desafiadores, conectados, participativos, colaborativos, tensos muitas vezes, com a arquitetura e o urbanismo, reiterando uma tradição desse campo na nossa faculdade. Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar aqui na minha fala e dizer que espero, enfim, ver ou reconhecer ou ser apresentada a muitos de vocês no ano que vem. O outro aspecto que me parece importante é que, ao escolherem o curso da FAU, vocês optam por uma faculdade que tem como um compromisso reiterado cotidianamente, o compromisso com a diversidade, o compromisso com o diálogo entre vários campos do saber, portanto, aonde a ideia do respeito e da convivência com a diferença faz parte da nossa formação e constitui os nossos desafios. Desafio esse acrescido nos últimos anos pela enorme e desejada diversidade dos alunos que têm sido admitidos nas nossas vagas, né? Alunos de muitos lugares do Brasil, de muitos grupos étnicos, de muitas e variadas condições sociais, que amplificam com essa diversidade os nossos desafios, nos põe para mexer, nos põe para frente, e acho que isso tem, enfim, sido uma das grandes qualidades e uma das coisas mais, das experiências mais transformadoras que a faculdade tem vivido nos últimos anos. A gente tem procurado desenvolver políticas que garantam com qualidade a permanência de vocês na universidade, que permitam a vocês que a universidade não seja só um conjunto de disciplinas, mas também experiências novas em pesquisa, experiências novas em atividades de extensão, com colegas diferentes, variados, experiências políticas, enfim, que vocês possam efetivamente experimentar a vida universitária, essa instituição que é tão importante para aqueles que têm a condição de frequentarem, né,
os seus espaços na condição de alunos, mas também para todos aqueles alunos ou não, profissionais ou não, diretamente vinculados à universidade, que usufruem e que nos impõem novas necessidades e novos desafios. Ao longo desse ano de 2020, o design teve uma participação espetacular nos desafios que a pandemia e o Covid-19 e o recolhimento social nos colocaram. Ontem mesmo a gente estava discutindo aqui um livro com as intervenções de uma colega do Aguinaldo e do Jorge, uma professora de vocês do curso de design, a Gisele Beigelman, discutindo a relação entre a doença e a cidade, o sonho e a cidade. Os alunos apresentaram uma quantidade enorme de propostas. A gente teve um concurso internacional espetacular, onde foram selecionadas, acho que mais de 20 propostas da FAO no âmbito da saúde, design e sustentabilidade, enfim. Então, é um curso que, com todas as suas características e os equipamentos e laboratórios da faculdade, tem condição de criar e de estimular esses nexos e esses vínculos entre ensino e pesquisa e o mundo social nas suas diferentes facetas, conectando cultura, tecnologia, teoria, história e memória de um jeito muito instigante sempre. É um privilégio para a faculdade, eu volto a insistir, ter esse curso e ter as possibilidades de conexão dele com o curso de arquitetura, compartilhar esses desafios com os meus colegas e eu espero que vocês possam, enfim, se sentir esclarecidos e acolhidos nas suas questões, nas suas pluralidades, e passo, então, a palavra ao Giorgio e ao Aguinaldo, sem mais delongas, e bem-vindo a todos. Muito bem. Muito obrigado, Ana. Aguinaldo, você quer cumprimentar as pessoas, por favor? Bom dia a todos. É um grande prazer. Eu estou aparecendo só parcialmente, né? É um prazer. Já vi que estão chegando muitas questões e eu terei muito prazer em conversar, em esclarecer junto com o Jorge, mas deixando claro que nós teremos outros encontros, amanhã, por exemplo, onde seremos com mais detalhes em algumas perguntas que estão sendo feitas agora. Tá? Mas, enfim, eu deixo a introdução mesmo para nosso coordenador, o Jorge, e aí eu estarei aqui à disposição para eventuais acréscimos, adendos à colocação dele. Vai aí. Muito bem. Então, vamos lá. Essa conversa é bastante informal e, de qualquer forma, eu imagino que possa ser interessante, antes de qualquer coisa, nós gastarmos um pouquinho de tempo em compreender o que está sendo disponibilizado para vocês, né? Nós temos um conjunto de vídeos que estão correndo em loop. São 5 vídeos ao todo. O primeiro deles, com a professora Sarah Goldschmidt, se chama Design em 3 minutos, e que tenta conceituar de uma forma concisa o campo de atuação do design e do designer sob o ponto de vista aqui do nosso curso. É preciso dizer que, a partir de meados dos anos 80, a palavra design, digamos, caiu na vida e portanto, ficou sujeita a toda a sorte de intervenções e distorções. E nesse texto, a professora Sarah Goldschmidt foi particularmente feliz, sinalizando a extensão do campo e pontuando algumas questões que devem estar no arco de interesses de um jovem que se interesse pela profissão.
Logo na sequência, até para estabelecer um pequeno contraponto, nós colocamos 2 vídeos de um grupo chamado Projeto em Andamento, de ex-alunos e alunas aqui do curso, onde eles fazem curtas entrevistas com jovens e com estudantes e ex-estudantes do curso, focando as principais questões que circulam na cabeça dos interessados. Então, é um trabalho bem morado, muito ágil e que vale a pena acompanhar em detalhe. Na sequência ainda, uma outra colega nossa, a professora Priscila Farias, ela explana em cerca de 7 minutos o novo projeto pedagógico do curso de design. Nós estamos no 3º ano desse novo projeto e ele tem características particularmente interessantes e eu acho que é um vídeo que merece a atenção porque sinaliza com um pouquinho mais de clareza o que os interessados vão encontrar pela frente ao escolherem serem admitidos nesse curso. A esse respeito, eu gostaria de fazer uma menção rápida ao principal, talvez, aspecto desse novo projeto pedagógico, que consiste numa abertura para que os anseios dos alunos possam ser contemplados no curso. Foram introduzidos módulos optativos de projeto que, a partir da disponibilidade e a iniciativa dos professores dentro das suas especializações, abrem um menu muito generoso de desenvolvimento de disciplinas de projeto. Então, o curso, depois de 2 anos, digamos assim, um pouco mais básicos e de disciplinas obrigatórias, ele abre esse leque de possibilidades, o que permite um enriquecimento muito, muito interessante e permite acomodar, digamos assim, uma boa parte dos anseios dos alunos que convivem aqui com a gente no curso. E, ao cabo dessa sequência, nós temos 2 vídeos curtos com uma participação de alunos nossos num concurso internacional, na edição de 2014 do concurso da Airbus, Companhia Aérea Europeia, no qual, né, nossos alunos ficaram em 2º lugar. O primeiro vídeo é o vídeo de inscrição do grupo de alunos, o segundo, que começa idêntico ao primeiro, é o vídeo institucional que incorporou a apresentação dos alunos. Essa é a sequência, digamos assim, compacta que está correndo em loop, que pode ser vista, e eu convido, mais uma vez, vocês a acompanharem. Agora, a partir da próxima quarta-feira, no canal do YouTube da FAUSP, vocês vão encontrar uma seleção, uma lista bem mais generosa de material, tá bem? Além desses vídeos que eu rapidamente comentei, que vocês estão podendo acompanhar hoje, vocês vão encontrar também uma série de intervenções de professores num grupo de vídeos chamados Ponto de Vista, em que esses colegas abordam aspectos da pandemia sob vários pontos de vista que têm a ver com o design. Então, são questões bastante atuais e que mostram os pontos de tangência entre questões suscitadas aí pela pandemia e as preocupações do nosso curso. Na sequência, nós temos um conjunto generoso de 5 vídeos que remetem a trabalhos de alunos
e que funcionam como um menu degustação para que os jovens possam perceber do que se trata e do que nós fazemos aqui no dia a dia das escolas. São pequenas amostras, só para dar o clima, para dar o gostinho. Na sequência também, 4 disciplinas com os resultados alcançados em 2020, plena pandemia já, onde então existe a proposta e uma seleção dos resultados colhidos pelas disciplinas, e, finalmente, um conjunto mais generoso de premiações internacionais, inclusive no mesmo, por uma questão técnica e de acervo, nós nos concentramos no concurso internacional da Airbus. Em 2013, nossos alunos ficaram em primeiro lugar, e mais um grupo, além do que eu mencionei na lista anterior, mais um grupo foi semifinalista na peneira do concurso. Então, o material está todo lá para que vocês possam ver. Dessa forma, então, vocês têm uma pequena amostragem do que é o dia a dia do curso, em algumas das disciplinas e os trabalhos que são feitos, e através dessa participação em premiações, vocês conseguem ver o que é o desempenho dos nossos estudantes quando estão mais amadurecidos e começam a enfrentar questões mais amplas do que disciplinas pontuais, né? Questões de projeto de mais estofo, de mais importância. Só para encerrar, preciso reforçar, isso está dito, e provavelmente com mais competência e mais precisão, nos vídeos que eu mencionei, em particular o que diz respeito ao projeto pedagógico. O nosso curso a nossa proposta de curso é generalista, e o humanista é uma introdução ao universo do design, respeitando a amplitude dessa área do conhecimento humano. Tivemos que fazer algumas escolhas em função de uma série de detalhes. É um curso que constitui uma experiência interunidades. O curso é sediado na FAO, mas tem uma importante participação de professores da Politécnica, Escola Politécnica, da ECA, Escola de Comunicação e Artes, e da FEA, Escola de Economia e Administração. O curso é noturno, são oferecidas 40 vagas anuais, e dessas vagas, por enquanto, isso provavelmente vai sofrer uma alteração no próximo ano. Por enquanto, 30% dessas vagas são oferecidas através do SISU, metade delas para pretos, pardos e indígenas, e a outra metade para egressos de escolas públicas em geral. Em linhas gerais, é um pouco isso. Peço socorro para o Aguinaldo se eu deixei passar alguma coisa que lhe pareça importante, e depois vamos tentar estabelecer aqui um canal de comunicação. Bom, eu acho que a sua apresentação foi muito clara, Jorge, mas acho que a gente já poderia tentar encaminhar algumas respostas, porque tem muitas perguntas. E algumas delas, algumas respostas que eu darei, você, por favor, fique à vontade para acrescentar alguma coisa, mas também já sabendo de antemão, porque eu estou lendo aqui, que elas, de certa maneira, corroborarão muito do que você já colocou. Por exemplo, a Fernanda Santos pergunta em relação ao design de interiores. Seria mais adequado inscrever-se em arquitetura ou em design? Eu não tenho uma resposta muito clara para isso. Eu acho que você ficaria bem nos dois. O que eu acho muito importante é o dado generalista do curso.
nós somos a favor de um curso generalista. Eu, particularmente, tenho verdadeira ojeriza por cursos especializados. Por quê? Porque você não forma para amanhã, você forma para depois de amanhã. Ou seja, algumas profissões não existem hoje e elas existirão no futuro. Você não sabe para quem que você está formando. Isso é muito interessante. Por exemplo, há 20 anos atrás, ninguém estudava design digital. Hoje em dia, é impossível não estudar design digital. Estar numa escola generalista é muito importante por conta disso. Porque você tem, então, uma ambiência. Você vai poder fazer trânsito com disciplinas da arquitetura. E a nossa formação em design é suficientemente ampla para dar conta desse seu interesse em design de interiores. Portanto, fique à vontade, venha para cá, você vai fazer um grande negócio vindo para cá. E não vai, na medida do possível, evite esses cursos muito especializados, porque, no geral, eles oferecem algumas rotinas, alguns procedimentos, e para vários desses procedimentos que estarão vencidos tão logo você acaba de se formar, porque o mundo anda rápido. Então, entre num curso que dê para você flexibilidade de espírito, agilidade intelectual. E aí tem uma pergunta. Eu queria saber como é que é design gráfico dentro desse curso mais abrangente, feita pela Manuela Marcasso. Eu faço as disciplinas obrigatórias e entre as optativas foco nas disciplinas voltadas ao design gráfico. Olha, as disciplinas obrigatórias, as disciplinas oferecem design gráfico. Você vai ter, não vai sentir falta disso. E várias disciplinas, inclusive, são integradas. Então, você vai ver o design gráfico junto com outras questões. Mas você tem logo de cara, por exemplo, a aula de tipografia, que é uma filigrana dentro do design gráfico. Vai ter aula de produção gráfica, portanto, não se preocupe. Vai contemplar todos os aspectos fundamentais do design do objeto e do design gráfico. A Isabela Maria coloca uma outra questão. Estou na dúvida entre faculdade de design e publicidade e propaganda. Poderia falar mais detalhadamente as diferenças dos dois cursos? Não, não poderia, porque eu não entendo nada de publicidade e propaganda. A minha questão mais é, de fato, o design e a arquitetura. E aí, de novo, as questões colocadas por nós, o ambiente que nós temos, a biblioteca, a envergadura, vai lá dos professores, a amplitude de ações, eu acho que não vai deixar espaço para você não vai ficar frustrada, porque muitas questões serão colocadas, questões desde muito técnicas até problemas ligados à arte, à produção cultural, mais sofisticada, mais de ponta. Aí a Inês perguntou se vai ter curso de habilidade específica. Não temos mais. Tínhamos, não temos, mas percebemos que era altamente restritiva, no sentido que muita gente não tinha condições de se preparar para isso. Então, cortamos para facilitar o acesso. O curso de design na FAO abrange muito design digital nas matérias obrigatórias, ou deveria fazer disciplinas optativas? Não, é uma ferramenta básica, essencial, sem a qual não se passa. Tudo passa hoje em dia, ou se não tudo, enfim, muita coisa passa pelo digital, do mesmo modo que nós estamos conversando aqui e conversando remotamente. Portanto, isso não vai precisar ser em disciplina optativa para ver, você já verá isso de cara no primeiro ano, já será informado de certas plataformas, de certos recursos, vários dos quais, inclusive, vocês já conhecem. O que você acha, Jorge? Arnaldo, sim, muito felizes as suas colocações. Queria contemplar duas coisinhas que estão aqui correndo na paralela. A primeira delas são as áreas de abrangência, digamos assim, os guarda-chuvas, né? Nós temos seguramente projeto de produto e projeto visual, entendendo que o projeto de produto trabalha mais próximo da tridimensionalidade e o projeto visual mais próximo da bidimensionalidade, mas também damos a devida atenção a projeto de serviços em geral, uma frente que está muito forte no campo do design, e também o design da informação, né, que tem
tem tudo a ver com o avanço da digitalização das nossas relações, né? Abrangendo desde projetos de sites até a sequência da informação em serviços digitais. Existe também um trabalho importante no campo da embalagem, no campo do design de jogos. Quer dizer, nós contemplamos uma série bastante consistente das múltiplas facetas que o design tem assumido. Claro que especificidades e pequenas distorções bem-humoradas, como, por exemplo, o design de sobrancelhas, a gente deixa para outras situações, né? Uma outra pergunta que está ocorrendo, e é compreensível porque ocorra, é em relação ao campo de trabalho. Vocês todos sabem, nós estamos num momento complicado da nossa trajetória, então seria quase leviano falar em campo de trabalho em função do que nós sabíamos há pouco tempo atrás. Eu gostaria, a esse respeito, de chamar a atenção de vocês que, não só aqui no país, mas no mundo, mas vamos pensar aqui no Brasil, a experiência aguda, dolorosa, algumas vezes que nós estamos vivenciando, escancara uma série de urgências que nós temos e que precisam ser enfrentadas, né? O primeiro ponto que eu gostaria de frisar acho que qualquer pessoa minimamente ligada percebeu as consequências de um processo de desindustrialização do país, né, que aconteceu nos últimos tempos. As fragilidades com as quais nós tivemos que conviver, em parte derivam disso, né, da extrema dependência, principalmente da China. O mundo todo percebeu isso, e qualquer reflexão e qualquer atitude no sentido de uma reindustrialização ou de um redesenho do ritmo de industrialização do país vai conversar com design, seguramente, porque a rigor não existe design fora da revolução industrial, né? Um segundo ponto, as fragilidades que foram escancaradas, né? As nossas necessidades agudas no campo da saúde, nossas necessidades agudas no campo da comunicação, como identificar e como chegar até as pessoas, nossas necessidades agudas no campo da infraestrutura. Quer dizer, você enfrentar essas necessidades de uma forma altiva, na escala do problema, quer dizer, uma escala quantitativamente expressiva, só para dar um exemplo, né? Vocês viram em todos os jornais, descobrimos que 40, 50 milhões de brasileiros ninguém sabe, ninguém viu, né? Ninguém sabe onde estão, como chegar até eles, e etc. Estamos falando de milhões, né? Esse tipo de escala de solução de problemas pertence ao território do design. Então, embora o impacto da pandemia seja tremendo, a resposta que seguramente nós vamos ter que dar a isso passa, em gênero, número e caso, pelo universo do design, pelo desafio de projetar essas soluções para esse novo normal que está sendo tão mencionado. Devolvo para você, Aguinaldo. Tá bom. Fernando Flauto pergunta se tem desenho automotivo, isso já foi respondido a ele, mas aí eu junto a pergunta feita pela Brenda Giulia, porque eu sei que o Fernando Flauto está querendo ir para a Itália, pelo visto, vou estudar na Alfa Romeo, fazer um estágio por lá, e a Brenda pergunta se é fácil o intercâmbio.
olha, não sei como que será daqui por diante, mas tem sido muito fácil, um contingente enorme de alunos nossos faz intercâmbio. Então, a ideia de ir para a Itália não é nem um pouco remota, temos vários alunos que foram para lá, a Politécnica de Milão, enfim. A USP é das universidades brasileiras, possivelmente, a que mais tem intercâmbio internacional, está sendo. E quanto à iniciação científica, também é altamente estimulado. Alunos saem do primeiro semestre já mais com isso apontado, enfim, porque os professores, como são pesquisadores, como todos os professores são doutores, todos eles estão capacitados, eles próprios fazem pesquisa de pós-doutorado, enfim, e aí eles, no geral, envolvem os alunos nisso. Então, não se preocupe, isso vai ser altamente estimulado. E aí, também já foi explicado a Virgínia Garcia, se o ambiente é dividido, de alguma forma com a arquitetura, é tudo compartilhado, embora o horário seja distinto, mas a coisa funciona tudo junto, cada vez mais junto. A ideia é integrar os dois cursos, mas não fosse, porque a Faculdade de Arquitetura ela tem dois cursos, o curso de Arquitetura e Urbanismo e o curso de Design. Os professores são praticamente os mesmos, muito embora o design esteja no lucro, na medida em que envolve outros professores de outras unidades da USP, o que faz com que o curso de design tenha este caráter de universidade, tá certo? A variedade que é sempre benéfica, que é sempre desejável, mais interdisciplinar, mais multidisciplinar. Então, você tem diferentes aportes, diferentes questões que estão colocadas. Isso é muito bom. E aí teve um outro também que perguntou por que tem física, por que tem geografia, por que tem história na FUVEST, porque o curso é humanista, porque isso é absolutamente essencial para não perdermos de vista a dimensão social, quer dizer, a nossa realidade, onde que nós estamos vivendo. É isso, inclusive, esta preocupação que levou com que nós sejamos um curso tão inclusivo, tentando absorver segmentos da população que estavam do lado de fora, na medida do possível, trazê-los para dentro, porque é dinheiro público e essa universidade pertence a todo mundo. Essa é a ideia, basicamente, estamos trabalhando. Agora, nesse sentido, agora há uma pergunta sobre o que é, também como é que vai ser o mercado futuro, o mercado de trabalho. Não somos nós que definimos isto. E justamente porque nós não podemos definir isto, é muito mais importante você formar aquilo que eu havia dito, uma pessoa que tenha agilidade mental, que saiba diagnosticar um problema, mesmo não o tendo visto nunca anteriormente. Isso é muito diferente do que formar uma pessoa para resolver um problema já dado, uma resposta, ela vai receber uma resposta a um problema que já existe. Bom, e os problemas que não existem? Que é isso com que você vai ter que se deparar no futuro. Então, nós precisamos formar pessoas que saibam trabalhar em grupo, que saibam trabalhar com a comunidade, que saibam ter sensibilidade para perceber as questões que são emergentes. E o nome de design vem não por outro motivo, senão justamente essa capacidade de se articular, de se atracar a um mundo cada vez mais complexo, percebe? Então, essa formação em física, em história, geografia, não é à toa. É justamente para dar essa dimensão, até porque o que da física está na geografia e está na história, o que não pode é formar um sujeito que fica olhando para o mundo através de um GPS e não percebe que aquilo é uma representação de um mundo cheio de curvas, de montanhas, de elevações, enfim, com topografia muito intrincada, mas ele fica olhando só para a representação e não percebe essas nuances. A ideia é que ele não perca nunca o pé da realidade na qual ele vai operar. Não sei se isso responde. Você quer perguntar alguma coisa, Jorge? Sim, posso dar um pitaco aqui. Tem uma pergunta da Bruna Salles, está em dúvida entre arquitetura e design. Eu compartilho da sua dúvida, é um dilema interessante. Talvez você possa entender uma distinção importante, a questão da escala, né?
a escala da arquitetura e urbanismo é digamos assim, é uma escala macroscópica, e a escala do design é um pouco mais, não é microscópica, mas em comparação com a arquitetura é menor. Digamos que à medida que o processo de industrialização avança, design e arquitetura ficam cada vez mais próximos, e a frase não é minha, é de um dos maiores arquitetos vivos, Renzo Piano, né? A questão toda é o foco, né? Então, se você quiser chamar design de uma micro ou média arquitetura, enquanto complexidade, enquanto estratégia metodológica de ataque, me parece que é razoável. Depois, a questão, digamos, da intimidade, a relação que nós temos com objetos, com impressos, com a mensagem, tem uma escala, com as mensagens em geral, tem uma escala de intimidade que é distinta da que acontece em relação a uma cidade, por exemplo, né? Ou em relação a uma casa, aí estamos numa situação um pouquinho intermediária, digamos, né? Mas é basicamente isso, os problemas são semelhantes, mas a escala é distinta, estratégias de projeto são também semelhantes, mas é uma escolha difícil. Aqui você tem um arquiteto de formação, o Aguinaldo, e eu sou projetista de produto de formação. Então, mas tenho uma enorme admiração pelo campo da arquitetura, e leciono na Faculdade de Arquitetura, e a mesma coisa acontece com o Aguinaldo, que, aliás, além disso, ainda transita com maestria no campo das artes plásticas, né? Só queria acrescentar, acho importante esclarecer, por exemplo, se você lê na história da arquitetura o Pavilhão de Cristal, que é uma peça basilar do século XIX, que usa arquitetura de ferro e vidro, é um prodígio da construção, foi feita por um jardineiro. O Paxton era um jardineiro. E o Mao Tse-tung era bibliotecário. Portanto, relaxe, tá certo? O que importa é você fazer um curso que você goste. Faça-o da melhor maneira possível. A vantagem de estar na USP é porque você pode ir para letras, pode ir para biologia, pode ir para matemática, para aonde você quiser, certo? Faça isso bem. Vá formando, dando um estofo intelectual. Porque você não sabe onde vai parar. Provavelmente a profissão que você vai trabalhar ainda não foi sequer criada. Então, é por isso que o design me parece, quer dizer, como disciplina, como campo, como território, tão extraordinário, tão diferencial. Assim como a arquitetura também é. Porque são campos multidisciplinares. Então, eu já vi de tudo. Por exemplo, Yannis Xenakis era matemático, músico e também arquiteto. Então, há de tudo. Não se preocupe tanto quanto com essa questão. São importantes porque cursos bem feitos vão dar para você a capacidade de você saber optar, saber se dirigir num mundo que é muito complexo. E, fundamentalmente, confie na sua intuição. Agora, a intuição ela é alimentada na medida em que você faz as coisas com carinho, com capricho, com disciplina. Porque não pense que vai ser dormindo que você vai ter grandes intuições. Você tem que trabalhar e aí vai se enfronhando, vai percebendo as coisas e elas vão rolando. Confie, fique à vontade. A FAO possui convênio com faculdades do Canadá? Sim. A FAO possui convênio com faculdades no mundo inteiro. Então, e se não tem, a gente fabrica. Não há como, ninguém vai se recusar, até porque o Brasil é um país que interessa, portanto, você estabelece, vai lá, bom, vai na seção de alunos, vai na seção, na comissão de pesquisa, de extensão, e a gente vai atrás desses convênios. Estamos o tempo todo azeitando a máquina, tentando aperfeiçoar e tentando ter relações tentaculares, aumentar nossos tentáculos e incorporar, porque hoje em dia estamos em rede, temos que estar em rede. Então, é da natureza do processo. Sim. Existe uma pergunta também sobre materiais utilizados, quer dizer, dentro das possibilidades da escola,
as disciplinas fornecem uma boa parte dos materiais utilizados. Eu queria resgatar uma pergunta que estava lá no início e que o Aguinaldo abordou. Realmente o peso da intermediação digital é muito importante como representação do desenvolvimento do raciocínio projetual, mas igualmente interessante para nós é a chamada mão na massa, né? Então, nós temos laboratórios onde são construídos modelos e, dependendo da complexidade, até primeiros protótipos de projetos desenvolvidos, e, na medida do possível, o material mais amplo utilizado nessa materialização de coisas é fornecido pela escola. Isso faz muito sentido com a abrangência, o fato de ser pública e ainda mais acolhida de cotistas, não é? E só especificidades muito particulares é que aí exigem um investimento pessoal, mas no geral os principais materiais utilizados são franqueados pela escola. A Daniela pergunta se eu me formar só em design, consigo trabalhar designer de interiores? Sim, fique tranquila em relação a isso. O que você inventar, pôr na cabeça, você vai conseguir, não tem nenhum problema. Eu me formei em arquitetura e virei curador de exposições de arte. Me pergunta se eu sabia disso. Não existia nem curadoria. Como é que eu podia imaginar uma coisa dessa? Design de interiores, é claro, se você quiser fazer isso, você vai se impor. Aliás, se você vai fazer design de interiores, mesmo sem ser formado em arquitetura e design, tá certo? Porque isso ninguém vai cobrar de você diploma disso. Então, é só você ter vontade de se informar. Agora, fazendo o curso de design, com tranquilidade, não há como não. Porque você vai ter muita informação, muito repertório, vai saber abordar e vai saber se impor e pôr suas ideias. Muito bem. A Beatriz Garcia, como é a pesquisa na área de design? É claro que você tem as áreas academicamente mais enquadradas de pesquisa, como história e teoria, não é? Mas eu gostaria de destacar aqui para vocês que, para nós, projeto é pesquisa, tá certo? Então, desenvolver um projeto é desenvolver um pensamento e um discurso tão relevante, importante, tão complexo quanto desenvolver um trabalho teórico. Então, a pesquisa basicamente opera por aí, no território do projeto de coisas e no território de história e teoria, as áreas mais tradicionais. Pulamos alguma coisa? Vamos passar um pouco em revista. Aproveito esse pequeno hiato aqui para sugerir, nós teremos um chat de perguntas e respostas amanhã, das 15 às 16 horas. Se por acaso nós nos embananamos aqui ou passamos batido por alguma pergunta, é uma outra questões aqui que estão juntas. Animação e artes do vídeo, tem entre as disciplinas. Olha, eu estou orientando o trabalho de animação. O que tem de aluno, aliás, fazendo animação, mas, sobretudo, games, é uma coisa impressionante. Tá? Então, fique tranquilo, sim, nós teremos. Se não tem disciplina específica disso, tem que ter professores que trabalham com isso. Você vai ser apoiado para trabalhar com esse tipo de coisa, enfim. Tá? Mas venha, vocês vão adorar. O curso da FAO é uma beleza, o prédio é uma beleza, é do mais alto interesse, é muito pulsante, e o que é mais interessante é que fora da FAO tem todas as outras faculdades, tá? Então, você pode ter uma aula sobre fractal no prédio ao lado, que é o prédio da matemática e o prédio da física. Atravessa o bosque da biologia e está na biologia. Tá? Então, você vai ter coisas do mais alto interesse rolando simultaneamente, e você pode cursar esses lugares. Isso que é interessante. Dois pitacos ainda sobre isso. Primeiro, assim, uma das características que já está incorporada no DNA da FAO é o jogo de cintura, né, com relação a propostas.
embora o curso seja de design, acabei de cumprir a primeira etapa de um TCC no campo da joalheria. Quer dizer, você consegue trabalhar um campo muito aberto de possibilidades. Gostaria de chamar a atenção de vocês, que eu suponho que ainda sejam leigos, normalmente design está associado a resolver problemas, mas num patamar de maior profundidade, não é a solução do problema, é o modo de abordar, o modo de propor uma solução. Essa é que é a contribuição do design ao conhecimento humano, e é um modo de abordar que dá um jogo de cintura enorme para poder conviver e enfrentar as mais variadas paradas. Então, não parece ser nenhuma extravagância uma pessoa com a formação de designer enfrentar uma coisa típica do artesanato, como é a joalheria em prata, por exemplo. Né? Mas o olhar que vai ser lançado, o modo como isso vai ser abordado, vai ter as suas particularidades, e que vão revestir de interesse e vão revestir de brilho o resultado, digamos assim. Um outro pitaco é com relação às atividades complementares. Quer dizer, o nosso aluno cursa os 5 anos, mas ele tem uma carga de atividades complementares de 120 horas, que podem ser administradas das formas mais variáveis. Ensino e pesquisa, por exemplo, iniciação científica, mas também cultura e extensão universitária. Quer dizer, são atividades múltiplas e muito tolerantes para acomodar os vários interesses, mas existe esse compromisso de 120 horas de atividades, que inclusive tangenciam a questão do estágio. O Antônio Teixeira, ele está perguntando se tem pesquisa de campo e excursões. Todos os professores, pesquisam em áreas, têm muito conhecimento. Por exemplo, eu dou aula de História da Arte, tá certo? E faço curadoria de exposições. Então, eu levo artistas e levo alunos ao ateliê de artistas, levo a exposições, e há, por exemplo, semestres, sobretudo os que não são afetados por pandemias, em que chego até a levar em OTIN, faz discussões dessa ordem, tá certo? Então, vocês vão encontrar profissionais visitando a escola, dando palestras, vão visitar indústrias, isso é muito comum, isso é corriqueiro, isso faz parte do nosso métier, do nosso dia a dia, porque temos contatos, pesquisamos obras dessas pessoas, enfim, e não só obras, mas processos, coisas que estão acontecendo agora, que são emergentes, e nós estamos interessados. É obrigação nossa, tá? Os alunos podem realizar intervenções e instalações no prédio. Bom, depende da intervenção, claro, enfim, como todo lugar, tem determinados limites, tá certo? No curso há uma grande carga de matérias como matemática. Percebo aí na pergunta da Bruna um certo temor. Não, existem disciplinas técnicas e disciplinas teóricas, sem as quais, enfim, não é possível viver, tá certo? Porque é fundamental, porque são lindas, porque são essenciais para ajudar o pensamento. Existem projetos para que o curso se torne integral. Bom, eu lutarei contra isso, já basta ter arquitetura integral. Eu acho que há um grande... O curso integral é para gente rica. Então, acho que isso é meio complicado em termos uspianos, tá certo? A grande vantagem, no meu ponto de vista, do curso de design é que ele é noturno, o que abre uma perspectiva do dia para você. Mas é claro que você também pode montar o seu currículo, a sua grade curricular, realizando disciplinas durante o dia e disciplinas à noite. É possível compor, mas não há perspectiva disso. O que está tendo uma discussão é se vai para período diurno, por causa de problemas internos da USP na gestão de curso noturno, que isso envolve funcionários, envolve funcionamento de biblioteca, de laboratórios, e tudo isso é muito complicado, e a universidade pública, como a USP, está sendo atacada com muita veemência.
Então, mas, em princípio, não. A gente quer continuar funcionando à noite e que abra mais um curso de design, mas não que ele vá para o dia ou, do meu ponto de vista, muito menos que ele vire um curso integral. Sim. Deixa eu voltar à questão da matemática, Agnaldo. Olha só, matemática como um fim em si mesmo, talvez não, mas tem aspectos matemáticos muito, muito interessantes no campo do design. Toda a questão da geometria, por exemplo, a ideia de proporção, né? Você, ao conceber um produto, ao fazer um projeto gráfico, a ideia de proporção é fundamental e ela, em essência, é matemática, mas é um lado extremamente saboroso da abordagem matemática, né? A ideia de proporção é a diferença entre uma gororoba e uma receita bem feita, vocês sabem, né? Se você errar na proporção dos ingredientes, o resultado é desastroso. Então, é nesse sentido que matemática interessa, né? Não como um fim em si mesmo, quer dizer, não tem o menor cabimento, né? A Janaína pergunta, Janaína Beatriz, se no curso é ensinado como manusear os programas utilizados na área. Por exemplo, Adobe, etc. Claro, sem isso não dá para trabalhar com esses programas. É fundamental que vocês saibam manuseá-los, tá? Que adquiram intimidade com eles. Vocês vão ter acesso a isso. Portanto, Jaqueline ou Janaína Beatriz, não se desespere. Isso que está falando aqui, que o desespero é real, kkkk. Então, o foco das matérias gráficas são mais nos conceitos do design do que nos softwares. Nos dois, que não existe essa dissociação. Você não pode ficar discutindo conceito se não discutir instrumento. Então, é isso que o Jorge está falando, de mão na massa. Não existe isso. A diferença entre teoria e prática, isso é uma invenção desastrosa, danosa, prejudicial, nociva, profundamente idiota. Esses termos estão interligados. Não existe prática sem teoria, não existe teoria sem prática. Uma coisa está dentro da outra. Percebe? É muito, muito legal frisar isso, Agnaldo, porque assim, o instrumento, o modo de representação que você utiliza não é um 2 de paus na parada. O que você vai propor, o que você vai materializar, tem uma relação direta com... o suporte físico tem uma relação direta com o resultado, entendem? Então, de novo, não é este ou aquele software em si, né? É compreender o que está em jogo e utilizá-lo dentro de uma dinâmica, dentro de uma lógica para obter um determinado resultado, sabendo que se você mudar a ferramenta ou mudar o suporte, o resultado vai ser necessariamente diferente, porque não existe um resultado flutuando no ar que é bom para tudo e que você escolhe se vai fazê-lo por aqui ou por lá, tá bem? Essa dinâmica, digamos, para simplificar, entre forma e conteúdo é fundamental perceber, compreender e mandar bala. Nós estamos esgotando o tempo e, então, preciso, claro, pedir desculpas se a gente deixou escapar alguma coisa importante. Remeto vocês ao chat de amanhã, das 15 às 16 horas, onde um outro time de pessoas vai estar apto a conversar com vocês. Gostaria de agradecer imensamente a curiosidade e o interesse de vocês em tentar compreender o que é que nós fazemos aqui no âmbito do curso de design da FAO. Percebi que alguns de vocês e algumas de vocês estão animados, e adoraria encontrá-los no futuro breve. Tá bom? Agnaldo, deixo para você o encerramento formal
da nossa fala. Olha, estou muito feliz, com curiosidade de vocês. Aguardo vocês aqui, será maravilhoso. O curso é divertido, é bacana, é estimulante. A faculdade é sensacional, eu adoro esse lugar, adoro o espaço, adoro os meus colegas. Vai ser um prazer maluco. Venham, façam, se esforcem, mandem brasa e entrem aqui, é fundamental. Além do que, o curso é gratuito, seus pais vão adorar. Então, venham, porque vai valer a pena, eu prometo. Aí vocês podem reclamar comigo se vocês não gostarem. Mas venham sim, serão muito bem recebidos. Muito bem. Isso, Virgínia, venha. Legal. Então, um bom dia para vocês. E até amanhã, Bom voltem, dia. terão mais outras pessoas conversando com vocês. Abraços a todos, boa sorte. Boa sorte.